E aí galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, espero que vocês estejam bem tranquilos, aproveitando esses dias em casa, descansando, usando a quarentena que vocês têm para poder estudar. Quem não está podendo ficar em casa, espero que esteja saindo de máscara, espero que esteja se protegendo bastante. Hoje a gente vai ter uma aula que é muito importante. Eu posso dizer que ela é uma continuação da aula de mitose. Então, se você está com alguma dúvida na aula de mitose, não entendeu muito bem alguma coisa da parte que eu expliquei e que eu ensinei mitose, o que eu quero que vocês façam? Quero que você pausa, dá uma assistida de novo na aula de mitose, porque, gente, quem tem que pensar assim, ó, de verdade, não tem como eu entender meiose se eu não entender mitose. Gente, de verdade, não dá, não tem como, é impossível. Porque acaba sendo que a meiose é uma mitose com algumas diferenças. As fases são muito parecidas, os momentos são muito iguais. É uma divisão celular. A meiose não deixa de ser uma divisão celular. E vamos pensando assim, como uma divisão celular. Ah, aqui não sei se vocês perceberam, é a meiose. Não sei se percebeu. Minhas piadinhas, às vezes, elas são bem ruins, mas elas são feitas assim com carinho pra vocês. E pensando assim, o que é uma meiose? Quais são as características? Quais são as características desse processo de divisão? Quando a gente pensa em meiose, na real, vou tentar ir fazendo um paralelo entre mitose e meiose. Quando eu penso em mitose, ela é simplesmente um processo de divisão onde acontece com todas as células do meu corpo, tá? Então, todas as células que eu chamo de células somáticas, quais são as células somáticas? São todas as células com exceção da célula reprodutiva, com exceção dos gametas. Então, mitose acontece praticamente no meu corpo inteiro, com exceção nas células que vão originar os espermatozoides e os óvulos. E, pessoal, aqui na meiose, ela já vai acontecer, ela já vai existir para que eu consiga formar gametas. Então, o processo de formação de gametas é o processo que eu chamo de processo meiótico. Gametas serão os espermatozoides e os óvulos. E eu acabo pensando mais ou menos assim. O processo de meiose ele vai ser fundamental para que eu consiga ter células reprodutivas, tá? Ah, Rodolfo, fica repetindo toda hora a mesma coisa, falou 500 vezes, é isso? Falei 500 vezes, falaria mais 500 vezes se fosse necessário, porque isso, pessoal, isso é extremamente importante, tá bom? E quando eu tenho a mitose, na mitose eu tenho um processo onde duas células, onde uma célula irá se dividir, gerando duas células exatamente idênticas à célula mãe. Então, uma gera duas exatamente idênticas. E, gente, quando eu falo idêntica, eu não estou querendo falar, nossa, olha a carinha delas, como elas são iguais. Não, estou querendo dizer geneticamente. O DNA delas é o mesmo, é a mesma coisa. Uma é uma cópia fiel da outra. E aqui já não. Na meiose, vão ser formados quatro, quatro células filhas a partir de uma célula mãe. Gente, essas quatro células filhas serão todas diferentes da célula mãe. E além de serem todas diferentes da célula mãe, serão todas diferentes entre si. Tá bom? Então, olha a grande diferença. Na mitose, era como se fosse uma clonagem, como se fosse um xerox.
ficava copiando, era tudo igual. Agora na meiose já não. Na meiose já vou ter uma diferença entre as células, entre a célula mãe e as células filhas. E até mesmo entre as quatro células filhas serão geradas, eu vou ter uma diferença. E, por exemplo, uma célula germinativa diploide, germinativa, pessoal, é uma célula capaz de gerar células reprodutivas. Uma célula germinativa diploide, ou seja, 2N, o que quer dizer diploide? Vamos entender bem esse conceito, que na aula de meiose esse conceito ele é fundamental para a gente. Diploide quer dizer que essa célula ela tem duas cópias de cada cromossomo. Vamos pensar no nosso exemplo. Quantos cromossomos nós temos? Nós temos 46 cromossomos. Ok? Se nós temos 46 cromossomos, eu sei que eu recebi metade do meu DNA da minha mãe. E metade do meu DNA veio do meu pai. Tá? Então, acabo tendo duas cópias de cada cromossomo. Uma que eu recebi do meu pai e outra que eu recebi da minha mãe. Tá bom? Então, praticamente quase todas as células do meu corpo são células diploides. Então, eu tenho uma célula germinativa diploide. Essa célula ela vai passar pelo processo de meiose. Depois dessa célula germinativa diploide passar pelo processo de meiose, ela vai estar gerando 4 células haploides. O que vai ser uma célula haploide? Uma célula haploide é uma célula com apenas uma cópia de cada cromossomo, que serão os espermatozoides e os óvulos. Se a gente for parar para pensar, pessoal, saca só. Uma célula haploide, chamada óvulo, se juntando com outra célula haploide, chamada espermatozoide, quando elas se unem, elas formam uma célula diploide. Cada célula, espermatozoide, uma cópia dos cromossomos. Óvulo, outra cópia dos cromossomos. Se junta, forma o embrião. O embrião é uma célula diploide, que é o que é você. O embrião vai crescer, vai virar o que você é. O embrião, ele é uma célula diploide, tendo duas cópias de cada cromossomo. Uma da mãe e uma do pai. Tá bom? Então, o conceito de haploide e diploide é muito importante. Normalmente, a gente considera 2N. 2N, eu falo que é diploide. N, eu falo que é haploide. Então, fiquem sempre atentos a essa representação N, 2N, para vocês não se confundirem. Viu 2N? Está querendo dizer que é uma célula diploide. Viu N? Está querendo dizer que é uma célula haploide. Tá? E vamos entender um conceitinho que é extremamente importante e a gente tem que entender. Tem que entender porque a nossa aula vai depender muito disso, que é o conceito de cromossomos homólogos. Vamos pensar de novo aqui nos nossos cromossomos. Nossa espécie, ela possui 46 cromossomos. Já tinha dito, metade veio lá da mãe, metade veio do meu pai. Minha mãe me mandou 23 cromossomos, meu pai me mandou 23 cromossomos. E eles são em parezinhos. Tem o cromossomo 1, que é do meu pai, e o cromossomo 1, que é da minha mãe. Formam um par. Tem o cromossomo 15, que veio do meu pai, e o cromossomo 15, que veio da minha mãe. Formam um par. Parzinho, cromossomo 15. Tem os cromossomos sexuais. Cromossomo X, que veio da minha mãe, cromossomo Y, que veio do meu pai. Formam um parzinho, X e Y. Então, pessoal, os 23 cromossomos, eles se agrupam em parezinhos, em pares. É o que nós chamamos de cromossomos homólogos. Quais são os cromossomos homólogos? Esse parzinho. Posso falar que o cromossomo 15 da minha mãe, ele é homólogo ao cromossomo 15 do meu pai. O cromossomo 23, que é o sexual da minha mãe, é homólogo ao cromossomo 23, que é o sexual do meu pai. X é homólogo ao Y. Tá bom? E com isso eu posso formar um cariótipo.
diminuir minha cara aqui, que minha cara está atrapalhando. O que é um cariótipo, galera? No cariótipo, eu simplesmente vou organizar os 46 cromossomos de uma espécie. No caso, a nossa espécie. Então, eu pego todos os cromossomos que uma espécie tem e organizo esses cromossomos com os seus pares. O cariótipo ele é muito feito para se descrever uma espécie quanto ao número de cromossomos. Descrever uma espécie cromossomicamente. E isso é muito empregado em laboratórios de genética e tudo mais. Tá? Se o número de cromossomos está diferente, espécie diferente. E aqui, pessoal, é bem interessante porque o que se passa aqui? Ó? Eu tenho a organização dos cromossomos em relação a seus homólogos. Se vocês verem, todos aqui são uns parecidinhos com os outros. Eu tenho cromossomos, pessoal, de tipos diferentes. Cromossomos onde o eixo de cima deles aqui é do mesmo tamanho do eixo de baixo, onde o eixo de cima é um pouquinho menor e o eixo de baixo maior, onde praticamente eles nem têm a parte de cima aqui. E cada cromossomo carrega um tipo de informação genética. Por quê? Os cromossomos são nada mais nada menos do que o DNA condensado, o DNA todo apertadinho ali. Já viu isso em outras aulas, já viu isso em outros momentos. Então não tem nenhuma diferença. Aí eu tenho a organização. Então eu posso falar que estes aqui, eles são os homólogos. Estes dois eles são homólogos entre si. Estes dois aqui são homólogos entre si. Esses dois são homólogos entre si também. Aí, observando isso, galera, poderia até surgir uma pergunta. Esse, pessoal, é um cariótipo da nossa espécie, uma organização dos nossos cromossomos. Vocês podem estar olhando e surgir uma dúvida, surgir uma pergunta assim, ó. Por exemplo, Rodolfo, esse cariótipo, ele seria de um homem ou ele seria de uma mulher? Onde que eu tenho que olhar isso? Onde eu tenho que olhar para analisar? Tenho que olhar os cromossomos sexuais. Seria aqui o finalzinho. Eu sei que esse é um cariótipo de uma mulher. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, X. Na parte do X eu tenho dois cromossomos iguais. São dois cromossomos X. O cromossomo Y, pessoal, ele é bem diferente do cromossomo X. A gente até fala que o cromossomo Y é um pouco degenerado em relação ao cromossomo Y, um pouquinho deformado. Então eu consigo ter certeza que isso é o cariótipo de uma mulher. Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o que é o conceito de cromossomos homólogos e tudo mais. Por quê? Porque vai ser importante vocês entenderem esse conceito. Sem entender o conceito de cromossomo homólogo, gente, não dá. Não dá certo porque a gente vai precisar disso. Então, se você não está entendendo o que é cromossomo homólogo, volta, tenta assistir de novo essa parte. Se ainda não está entendendo, tenta me mandar uma mensagem, vê alguma aula de algum outro professor. Mas é importante que você tenha claro na sua cabeça o que são os cromossomos homólogos, o que é haploide e o que é diploide neste momento. Seguindo, a gente já entra aqui na meiose 1. Quem tem que ter noção do quê? Antes de acontecer a meiose 1, ocorreu toda uma intérfase. Antes de eu entrar em meiose 1, teve toda uma preparação. Teve período G1, teve S, teve G2, tudo isso aconteceu. Tá? Então existe toda uma preparação para a meiose, assim como existe uma preparação para a mitose, tá? Que é lá, principalmente, o crescimento da célula, que é a duplicação do material genético, que é o DNA, tá bom? E eu vou dividir a meiose também nas mesmas 4 fases. Vou dividir em prófase, metáfase, anáfase e telófase. E vocês viram? Meiose 1, prófase 1. Por que está com esse 1? Porque a meiose, pessoal,
ela é nada mais, nada menos do que a sequência de duas divisões celulares. Na mitose acontece apenas uma divisão. Na meiose acontecerão duas divisões celulares, a meiose 1 e a meiose 2. Mas que a gente vai falar de cada uma, no seu tempo, com calma, sem fazer correria. E aqui na meiose 1, na prófase 1, eu vou ter o momento mais demorado de toda a meiose. Aqui é a hora que mais demora, porque na prófase 1 é onde acontece o evento mais importante de toda a meiose. Talvez um dos eventos mais importantes a níveis genéticos da nossa existência, que é um negócio chamado crossing over, ou também podemos chamar de permuta gênica, permuta genética. Pessoal, o que vai ser esse crossing over? É por culpa do crossing over que existe um negócio tão importante que se chama variabilidade genética. O que é a variabilidade genética? É eu ter um DNA diferente do meu pai, ter um DNA diferente da minha mãe, é eu principalmente ter um DNA diferente entre meus irmãos. Você que está me assistindo, se você tem irmãos, do mesmo pai e da mesma mãe, você já se perguntou o motivo de vocês serem diferentes? Lógico, assim, supondo que vocês não são irmãos gêmeos univitelinos. Imagina que você e seu irmão são separados por 5 anos de idade e são filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe. O DNA do seu pai é o mesmo. O DNA da sua mãe é o mesmo. Cara, por que vocês não são iguais? Se vocês receberam o DNA da sua mãe e o DNA do seu pai, que é o mesmo DNA da sua mãe, é o mesmo DNA do seu pai, por qual motivo vocês não são iguais? Fico com essa pergunta para vocês. E é isso que a gente tem que refletir, gente. Todo momento a gente tem que se questionar. A gente tem que se questionar porque existe resposta para tudo. Nada tá assim, nada tá sombrio, mascarado no universo. Não. Para tudo existe uma resposta. E quando eu penso, pessoal, é por conta do crossing over, que eu sou diferente de todos os meus irmãos. Cada um dos meus irmãos é único. Que eu não tenho o mesmo DNA dos meus irmãos. Sabe por quê? Por conta do crossing over, todos os espermatozoides do meu pai têm o DNA diferente uns dos outros. Todos os óvulos da minha mãe têm o DNA diferente um dos outros. Eles têm lógico, pessoal, não é uma variação assim gigantesca. Eles têm uma ligeira variação de DNA entre eles, mas existirá essa variação. E é importante que a gente saiba disso, porque é isso que vai dar a nossa característica única, tá? E é até por conta do crossing over que no final eu vou ter as 4 células totalmente diferentes. Então, lembram que no começo da aula eu falei? Na meiose a gente faz 4 células, uma diferente da outra e todas diferentes da célula mãe. É por conta do crossing over que uma vai ser diferente da outra. E, gente, lembra, esse processo é um processo para formar espermatozoide, é um processo para formar óvulo. Essas 4 células que eu tenho no final são 4 espermatozoides, são 4 óvulos, tá bom? Então é isso que eu tenho que ter na minha cabeça, tá? Então se eu tenho 4 células diferentes no final, eu tenho 4 espermatozoides diferentes no final. Entenda isso. Já vai colocando isso na sua cabeça que já vai ficando mais fácil. E a gente vai dividir a prófase 1 para entender ela bem, para entender ela de um jeito fácil. A gente vai dividir a prófase 1 em 5 fases, tá? Depois no final tem uma frasezinha que ela é bem interessante para a gente conseguir memorizar o nome dessas 5 fases. Será basicamente leptótano, zigótano, paquítono, diplótano, diacinese. Meu Deus, Dolfo, quantos nomes difíceis, e agora? O que eu faço? Eu quero que você faça o que eu sempre peço para você fazer.
não tenta decorar, de verdade, não tente decorar o nome dos personagens da história. Eu quero que você entenda a moral da história, tá? Quero que você entenda a moral da história, quero que você entenda o que está acontecendo. Então, não se prenda fielmente aos nomes. Se você não decorar a ordem, leptótenos, zigótonos, cara, não precisa. Não precisa. Eu quero que você entenda que na prófase 1 está acontecendo o crossing over. Eu quero que você entenda a importância desse crossing over. Eu quero que você entenda como que o crossing over consegue gerar células diferentes. É isso que eu quero que você consiga fazer. Eu não quero que você fique decorando. Porque quem decora vai esquecer. Se você se forçar a decorar, você vai esquecer. Então se força a entender o que está acontecendo. Você vai ver, eu juro para você que você nunca mais vai esquecer isso na sua vida. Mas vamos lá. Vamos com leptóteno. Quando eu penso aqui, leptóteno. Aqui, pessoal, nessa fase, a gente tem que lembrar, é uma prófase. Então aqui estão acontecendo eventos de prófase. Além disso que eu estou citando. Aqui o DNA que está totalmente descondensado começa a cada vez mais ficar apertando, se apertando, se apertando. Começa cada vez mais a ficar condensado. Devagarzinho assim, ele vai se condensando e os cromossomos vão ficando cada vez mais visíveis. Cada vez eu vou conseguindo observar mais os cromossomos. Nada mais do que isso. Início da condensação dos cromossomos. A gente lembra de mitose? Que na prófase é onde acontece o desarranjo da carioteca, cada centríolo vai para um lado, eu tenho o início da condensação dos cromossomos. É isso que eu sei que acontece numa prófase. No zigóteno, vai ser o segundo momento da prófase 1, eu vou ter o quê? Vou ter os cromossomos continuando a condensação deles, eles estão lá condensando, condensando, cada vez mais condensando. E nesse momento, os cromossomos homólogos, eles começam a se aproximar. Os cromossomos homólogos vão ficando um mais perto, um cada vez mais perto do outro. Por quê? Porque é importante. Aqui vai acontecer algumas coisas extremamente importantes. Você tem que guardar na sua cabeça que os cromossomos homólogos, eles vão se aproximar. Então, o cromossomo 3 da minha mãe começa a ver lá de longe o cromossomo 3 do meu pai e fala: ô, cheguei, vamos ficar juntos, vamos se aproximar. Então, tem uma aproximação bem grande dos cromossomos homólogos. Basicamente isso que acontece no zigoto. No paquíteno é um momento assim, ó, é um momento chave, é um momento porque é aqui que vai acontecer o crossing over. Aqui, pessoal, os cromossomos homólogos já ficaram pareados. Ou seja, eu já tenho o cromossomo 1 do pai do lado do cromossomo 1 da mãe. Já tenho o cromossomo 7 do pai do lado do cromossomo 7 da mãe. Tenho o cromossomo 15 do pai do lado do cromossomo 15 da mãe. Já tive uma pareação. E todos os cromossomos homólogos, todos estão um do ladinho do outro, todos estão bem ali, ó. Fraternidade. Gente, o que vai acontecer? Vai ter uma troca. Olha o nome, crossing over, em português, permuta. O que é uma permuta? Permuta é uma troca, tá bom? É uma troca. E vou trocar o quê? Vou trocar partes de DNA. O cromossomo 1 do meu pai, ele vai trocar um pedaço de DNA com o cromossomo 1 da minha mãe. Eles vão fazer uma troca por partes iguais do cromossomo. Claro, eles vão trocar partes iguais, mas cada um tem a sua característica. Por exemplo, vão trocar uma região que é responsável pela cor do cabelo. Minha mãe é loira e meu pai tem o cabelo preto, então eles vão trocar essa região. Mas a região é a mesma, tá? A mesma região. E o que acontece? Vai ser formada uma molécula que eu chamo de DNA híbrida. Híbrida, galera, é nada mais nada menos que uma molécula de DNA misturada. Olha só.
que é show. Deixa eu diminuir minha cabeça aqui, para não atrapalhar ninguém. Tenho os cromossomos homólogos aqui, todos bem distribuidinhos. Faz de conta que é o cromossomo 7. São 7 da mãe em amarelo, o do pai 7 aqui em azul. Está até definido aqui, ó, da mãe em letra maiúscula, do pai em letra minúscula, para a gente diferenciar bem os dois. O que acontece? Eles meio que vão dar as mãos, eles vão ficar meio presos por uma parte. Vai ter uma quebra da região aqui do DNA deles e eles vão fazer a troca. Olha só, o da mãe era amarelo, do pai era azul. Agora o da mãe amarelo está com uma perninha azul aqui do pai. E o da mãe também está com uma perninha, o do pai, que era azul, está com uma perninha amarela da mãe. Isso é o crossover, pessoal. Eles simplesmente fizeram uma troca. Não é uma coisa que você chegar no seu amigo e falar assim, ô, vamos trocar o nosso dedinho? Você troca. Um dedinho do outro. Exemplo horrível, exemplo tosco. Mas dá pra gente meio que tentar tirar alguma coisa. Mas olhem, vejam bem. G maiúsculo, H maiúsculo, I minúsculo, J minúsculo, K minúsculo, L minúsculo. A sequência é a mesma. G minúsculo, H minúsculo, I minúsculo, J maiúsculo, K maiúsculo, L maiúsculo. A sequência é a mesma. O que eu mudei? Eu mudei como essa característica está se apresentando. Em um lado era minúsculo, agora em outro era maiúsculo. Então eu só mudei como isso está se apresentando. Mas assim, não fiz nada, oh meu Deus, que diferença. Não. Tá? Só troquei como essa característica está se apresentando. E, gente, nós temos que ter noção do quê? Deixa eu ver, tem mais uma outra imagem aqui, mas depois eu apresento. Quem tem que ter noção que isso aqui, ó, toda essa estrutura é o quê? É um cromossomo duplicado, tá bom? Sempre que eu vejo um cromossomo xzinho assim, ele é um cromossomo duplicado. Lembram que essa célula passou pelo período S da intérfase? O que é o período S da intérfase? O período S da intérfase é o período de duplicação do DNA. Então, quando o cromossomo se duplica, o que acontece? Olha só, A, B, C, D, F, G, H. Olha do lado, olha como que é o outro lado dele. A, B, C, D, F, G. É igual, gente. Então, este lado, posso falar assim, essa cromátide é igual à cromátide do outro lado. Ok? Então, essas cromátides são iguais. Lembram lá das cromátides irmãs e tudo mais? Então, e aqui do outro lado a mesma coisa. Isso aqui está duplicado, pessoal. Isso aqui está duplicado. E eu já vou contar uma coisa para vocês. Já vou dar um spoiler lá no final. Cada cromátide vai formar uma célula no final. Então, cada bastãozinho desse aqui vai formar uma célula no final de tudo. Lembra lá quantas células eu falei que eram geradas no final da meiose? 4. Quantas cromátides eu tenho aqui? 4. Tá bom? Então, olha como vai ser a primeira célula. Inteira amarela. Vamos com cor aqui, porque com cor fica fácil. Inteira amarela. A segunda célula. Quase toda amarela com um pedacinho azul. A terceira célula. Quase toda azul com um pedacinho amarelo. E a última célula, toda azul. Eu não tenho partes iguais de DNA aqui. Eu formei moléculas híbridas. Agora eu estou misturando os DNAs. E é sempre esse pedacinho aqui de baixo? Não. Pode ser o meio. O crossover pode acontecer em diversos pontos diferentes do cromossomo. Não precisa acontecer em apenas uma parte do cromossomo. Não precisa, galera. Não precisa. Tá bom? Ele pode acontecer de diversas maneiras, sempre efetuando uma troca.
Fez a troca, o que acontece? Vamos parar e ver se todas as bases estão certinhas. A com T, C com G. Porque, cara, eu quebrei e troquei um pedaço. Então, tenho que ver se tudo ali está certinho, se tudo está bonitinho. Tá bom? E é assim que acontece o crossing over. Aí depois eu tenho as outras duas fases da prófase 1. No diplótano, os cromossomos homólogos eles começam a querer se separar agora. Eles falam, não quero mais você, já troquei, já fiz o que eu queria com você, agora eu vou embora. Começam a se separar. Mas, pessoal, a região onde eles fizeram o crossing over não se separa. Eles ficam unidos por essa região. E aqui a gente consegue observar já uma estrutura que se chama quiasma. Quiasma é esse xizinho, tá bom? Dentro da biologia, o quiasma sempre remete a um X, tá bom? Pessoal, esses cromossomos homólogos, eles têm que ficar juntos. Eles precisam. Eles não podem se separar. Para que a meiose aconteça de uma maneira efetiva, eles não podem se separar. Eles precisam continuar juntos, tá bom? Na diacinese, que é a última fase da prófase 1, vai ter um aumento na repulsão entre os cromossomos. Então, eles vão querer cada vez mais os cromossomos homólogos se separar. Mas lembra aqui que eu acabei de falar? Eles não podem se separar. Eles não podem. Não pode falar, vou pro meu canto, vou embora. Não tem essa de vou embora, que não existe isso. Mas os quiasmas agora, eu falo que eu tenho uma terminalização dos quiasmas, porque eles vão cada vez mais para a pontinha aqui e ficam presos assim, como se fossem presos, tipo, um dedinho no outro, tá bom? E eu tenho que ter quiasma, eu tenho que ter essa estrutura, porque os cromossomos, eles têm que estar unidos. Os cromossomos, se eu separar os cromossomos homólogos, cara, minha meiose deu errado, não vou conseguir formar espermatozoide ou óvulo no final dessa história, tá bom? Então é extremamente importante que os quiasmas sejam mantidos e os cromossomos homólogos fiquem próximos entre si ainda, tá bom?